Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, fazendo aqui uma pequena pausa, né, nos nossos vídeos sobre Copa do Mundo. O Carlos já postou o pré-jogo aí de Brasil e Camarões, mas ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou a parceria com a W Torre para a construção da arena. Então é um fato assim muito importante, talvez seja até um marco histórico, um divisor de águas para a história do Santos. E a gente não podia deixar de repercutir um pouco e até fazer algumas reflexões, assim, algumas ideias que eu acho que essa nova arena permite ao Santos, né? Eu acho que ela permite muita coisa. Então vamos falar sobre essa possibilidade da nova arena, vamos tentar aqui mostrar algumas fotos, algumas imagens, falar um pouco sobre isso, mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí a sua opinião sobre essa arena, se vai sair, se tem que sair, se você é a favor, se você é contra, e o que dá para fazer de melhor com relação a esta nova arena. Bom, então ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo, e foi aprovada por ampla maioria a constituição de parceria para a construção da Arena Vila Belmiro. É interessante a gente notar aqui o termo constituição de parceria. Por quê? Porque você não foi assim uma assinatura de contrato ainda que garante definitivamente a construção da arena. Então, gente, calma, é só não é o primeiro passo, né? Acho que o primeiro passo já foi feito com todas as tratativas. É um passo muito grande, é um passo muito significativo. Por quê? Porque já tem uma proposta robusta, digamos assim, uma proposta solidificada por parte da W Torre, com custos definidos e com os parâmetros que vão ser adotados para essa construção. Então, o que é que ficou acordado, né, digamos assim, o que é que ficou combinado? De acordo com a apresentação do Cláudio Macedo, estou lendo aqui na matéria do UOL, do Lucas Mussetti, o Cláudio Macedo é o CEO, como se fosse o presidente da empresa W Torre. Ele mesmo afirma que o Santos tem zero obrigação de colocar dinheiro, zero de caixa, vai ser feito por antecipação e financiamento da W Torre. Ou seja, o Santos vai ter alguns recursos que vêm antes, né? Essa antecipação, no caso, seria a venda de cadeiras, camarotes, alguns recursos que serão conseguidos de forma prévia. Então, como se fosse, sei lá, vender um apartamento na planta para financiar a construção de um prédio. Então, o Santos já vende antecipadamente os camarotes para que tenha, para que a empresa tenha o recurso para fazer o estádio. E aí, segundo ainda a matéria do UOL, a ideia é vender 5 mil camarotes e cadeiras cativas, então vai ter camarote, não tem como fugir disso, e criar um modelo de sócio e capitalizar 200 milhões de reais. Então vejam como é algo que é bastante complicado ainda. E a obra, segundo o UOL, só começa quando esses 200 milhões forem arrecadados. Então você pense assim que para começar a obra tem que ter 200 milhões em caixa, e aí a W Torre diz que tem um acordo com outros dois bancos para financiar os outros 100 milhões. A gente sabe que construtora consegue, né, esses créditos aí porque vão pagando muito à frente. A própria W Torre já tem expertise, já tem experiência nesse assunto, construiu o estádio do Palmeiras. Então, acho que a W Torre tem muito conhecimento disso. Para ela chegar falando nesse nível de certeza, eu imagino que não seja algo tão impossível. A grande questão aí são as vendas de cadeiras cativas e camarotes, mas talvez consiga, né? O Santos tem aí um número de cadeiras cativas que normalmente ficam vazias, mas que são vendidas. Possivelmente vai ter um aumento dessas cadeiras, mas já existe um planejamento da parte do Santos e da W Torre para vender essas cadeiras. Então, a ideia seria, aqui no planejamento, para conseguir esses 200 milhões, cadeiras de 10 anos, duração de 10 anos, então vender pelo menos 44 mil unidades, camarotes vão ser vendidos por 5 anos, serão 80 no total, vender pelo menos 30 unidades. Então pense, né, para 4 mil, se cada um for 100, você já gera 40 milhões.
né? Se cada um for R$ 100, e R$ 100 é pouco, acho, para você ter uma mensalidade de cadeira. Eu não sei bem como é que eles vão medir isso, mas, enfim, se você jogar aí bastante nessas cadeiras e nos camarotes, os 200 milhões não ficam tão inacessíveis. E aí, a questão do sócio Nova Vila, que vai ser um valor bem variável, né? Vai depender de muitas coisas. E aí, interessante também, com o novo estádio, o Santos, se fizer uma coisa de cadeira mesmo, porque pensando nas novas arenas, não existem espaços sem cadeiras. Todos os lugares têm cadeiras. E aí você consegue ver certinho, assim, numeração, já coloca o nome da pessoa, se ela for sócia, enfim. Você pode comprar, fazer a venda de um sócio torcedor efetivo. O Santos não tem um sócio torcedor, tem um sócio ponto, assim, que tem desconto na compra do ingresso, ou tem garantia de ingresso, mas não é aquele sócio torcedor. Que é uma modalidade que, no caso do Santos, talvez não faça tanto sentido, porque o Santos não é da cidade onde está a maior parte da sua torcida. Então, como a gente sempre fala, o Santos é muito sui generis, o Santos tem muitas peculiaridades que têm que ser consideradas. Mas, enfim, sócio. E uma coisa interessante aqui, as memorabilhas, não sei exatamente como se fala, mas são os itens colecionáveis, né, como, de coisas históricas, assim, digamos, né? Então, por exemplo, sei lá, vai vender, aqui eles estão colocando como leilão, você vai vender a trave da Vila Belmiro. Pô, você coloca em leilão aí para, sei lá, um colecionador ou algum lugar que queira usar a trave como decoração, assim, é interessante, né? Pedaço da rede, né, que o Santos fez em 2010, que eu comprei, inclusive, eu tenho um pedaço da rede da Vila Belmiro em que o Marquinhos marcou o gol de falta, é uma opção. E isso permite bastante coisa. Eu lembro que quando eu fui no Camp Nou, no estádio do Barcelona, na lojinha deles tinham caixinhas com um pedaço do gramado do Camp Nou. Eu suponho que sejam os pedaços de verdade, que né, é muita sacanagem, mas as caixinhas são muito, muito bonitas, né? Tem assim um desenho imitando o estádio em volta, e aí dentro desse desenho o gramadinho, um pedacinho do gramado, e aí em vários idiomas, assim, tipo, falando gramado Camp Nou, e aí em catalão, em espanhol, em castelhano, né? Assim, mais preciosista aqui, em inglês, enfim, em árabe. Então, permite muita coisa. Eu acho que até seria uma coisa legal de você deixar na lojinha aí da Vila Belmiro. Pode leiloar também, pode comprar, talvez preço promocional para sócios, enfim, tem bastante opção para se fazer isso. Só colocando aqui um pouco de calma na história, a Tribuna também fez uma matéria, o jornal A Tribuna, né, falando com o próprio CEO da W Torre, o Cláudio Macedo, e aí ele fala assim que, e ele deixa muito claro, né, o fato de ter sido aprovado no Conselho Deliberativo não significa que já está tudo certo e já tem prazo e tal. Lembrando que parte do processo ainda vai ser a votação para os associados, que vai acontecer dia 17 de dezembro. Eu imagino, assim, dentro do frenesi todo que está acontecendo, que os associados vão aprovar, espero que aprovem, mas ainda tem esse processo. E aí, mesmo depois disso, ainda não é exatamente assim, beleza, vamos começar amanhã. Como eu disse, ainda tem a questão de arrecadar 200 milhões, que você não arrecada de uma hora para outra. E uma coisa que aí ele falou e que eu achei interessante de notar aqui, tem que, até assinar o contrato, ainda tem muita coisa. Porque ele fala aqui, ó, tem a necessidade de criar um projeto executivo, que será protocolado na prefeitura, estudos de solo ambiental, e isso é uma coisa que me preocupa, e uma série de coisas que são pertinentes a uma construção civil. Depois de tudo isso, eles voltam para a questão comercial e tal, mas a questão comercial eu espero que não fuja muito do que já foi combinado. E aí depois disso, assina o contrato. Por que é que me preocupa um pouco, assim? Eu não acho que seja uma coisa assim muito definitiva, assim, que vá preocupar demais, porque eu imagino que a W Torre não se meteria a fazer todo esse processo, assim, fazer um projeto, efetivamente trabalhar em cima disso, se eles não tivessem plena convicção de que vai conseguir a aprovação da prefeitura. As coisas que me preocupam são, muita gente já falou, assim, historicamente, que o solo
da Vila Belmiro não permite que se aumente o estádio, e esse estádio, pelas fotos que a gente vai ver daqui a pouco, é bem mais alto do que a Vila, até para poder caber mais gente. E, e andando ao redor da Vila Belmiro, para quem já foi no estádio, as casas são muito próximas e é um bairro bem residencial. Então eu acho que assim vai ter muita encheção de saco por parte dos moradores. Inclusive já falaram sobre isso, assim, diz, né? Eu não acabei não assistindo a reunião, mas falaram que teve gente, conselheiro perguntando se vai fazer muito barulho a obra. Pô, vai fazer muito barulho a obra, logicamente que vai. E nesse sentido vai ser, eu acho que vai ser bastante incômodo. É interessante pensar sobre isso, né? Eu acho que ainda tem realmente um longo caminho até que seja assinado. E aí ele comentou, né? O Claudio Macedo falou que o torcedor já pode sonhar que as obras comecem no ano que vem, mas ainda assim não é algo certo. Né? A partir do dia 14 de abril é o plano para começar a vender, então, esses produtos, então, os pedaços da vila, os camarotes, vai ser um momento, assim, bastante importante. Quando chegar nesse ponto, esperamos que já esteja tudo mais certo para que efetivamente a vila esteja consolidada aí como para fazer essa reforma. Vou mostrar aqui algumas das fotos. Peraí, antes, deixa eu só comentar na matéria do UOL tem as especificações da vila. Então, eu acho interessante falar um pouco mais sobre isso. A ideia é que sejam uma área construída de 71.690,46 metros quadrados, área comercial de 4.940 metros quadrados, lojas externas 36, então pense, 36 lojas externas e 27 lojas internas. Dá para fazer muita coisa. Eu imagino que não vai ter mais os alojamentos, então, né, os alojamentos vão ser substituídos. Para quem já foi em arenas mais modernas, né, fica parecendo até um shopping, é uma estrutura bastante grande. Vagas cobertas de estacionamento 576, acho que é. Arquibancada 13.769 em pé e 7.652 sentados. Arquibancada superior 2.605. É interessante isso, né? Eu não sei exatamente como que é a ideia. Eu li em algum lugar que a parte da torcida organizada, onde ela normalmente fica aqui atrás do gol, vai seguir sem cadeiras. Talvez até para caber mais gente e para diminuir o preço. Não tenho certeza com relação a isso. Arquibancada superior 2.605, deck premium 3.877 em pé, 1.146 sentados, camarote 80 unidades, que cabem 1.060 pessoas, e aí uma altura equivalente a um prédio de 13 andares, bastante mais alto. Então, a ideia é que vai caber próximo de 30 mil pessoas. O projeto prevê capacidade para 30.108 pessoas, acho um bom tanto, e pode receber shows para até 35 mil pagantes, com gramado sintético, até porque tirou a cobertura. O Santos, aquele projeto antigo tinha uma cobertura retrátil, não vai ter essa cobertura. E, segundo o planejamento aqui, a Vila Belmiro vai ser demolida, claro, e a bilheteria nos dias de jogos vai ser 100% do Santos, e os gastos também. Isso é interessante porque eu achei que uma parte da bilheteria acabaria indo para a W Torre, aparentemente vai ser mais no uso de shows e eventos. Vou mostrar então as fotos e aí a gente discute um pouco essas questões e essas possibilidades que a nova arena gera para o Santos, que eu acho que é o que é mais interessante de se pensar. Então, para quem conhece aqui a vila, né, já dá para ver que as ruas são próximas, as lojas são próximas, vai ser bastante caótico, imagino eu, que é um crescimento bastante orgânico os arredores da Vila Belmiro. Assim. Então, você tem ruas muito estreitas, muitas ruas que se desencontram, assim, então vai ser interessante de ver essa obra, mas eu torço totalmente para que aconteça, até porque eu não moro lá, então lamento para as pessoas ao redor. E aqui é um planejamento de como que seria o estádio, para quem conhece a vila, então bem maior, muito interessante, eu nem achei que fosse viável algo assim.
aqui a Vila Belmiro durante o dia. Não sei se esse aqui é o canal. Não, acho que não é, porque acho que ela não ladearia o canal, né? Que rua será que é esse? E aí ela por dentro, acho que a torcida jovem não ficaria aqui, ficaria no. Ah, bom, no fundo do gol, então aqui já é uma projeção de como seria. Só o fato dela ser coberta inteira já é bastante coisa, inclusive. Interessante, né, que não tem muitos andares superiores, que é essa estrutura aqui. Não entendi direito essa foto. Tem esse andar aqui de cima, mas as pessoas estavam transitando no andar de cima. Muito bonito, maravilhoso, emocionante. Torcemos para que aconteça, né? Enfim, conhecendo a Vila Belmiro, que é um espaço realmente que parece muito pequeno, eu fico assim pensando como que eles vão conseguir. Mas se a W Torre fez o projeto, eles já fizeram todas as medições. É acreditar que eles sabem o que estão fazendo, imagino que saibam. Mas vai ser algo que vai acrescentar muito para o Santos. Muita gente já falou sobre isso, mas é válido relembrar o quão importante é o Santos ter esse, esse novo estádio por uma questão de permitir o próprio crescimento do clube. Acho que a gente acabou ficando para trás mesmo, não desmerecendo o valor da Vila Belmiro, mas a Vila ter 11 mil pessoas ser um bom público é algo inadmissível num time de Série A e do tamanho do Santos. Quando a gente olha os nossos rivais, principalmente, né, todos eles têm estádios muito maiores e o Santos acaba se perdendo muito dinheiro na questão de bilheteria e não só isso, nas possibilidades que a nova arena proporciona. Comentei aqui, eu acho que agora é o momento até de falar sobre isso. Santos não tem tantas pessoas, né, quanto São Paulo, por exemplo, mas tem um potencial turístico no que envolve a Vila Belmiro pelo fato de ser o maior porto de cruzeiros do Brasil. Muita gente embarca no Rio de Janeiro, mas muita gente embarca em Santos também. E não só isso, eu já falei, né? Eu trabalhei em navio de cruzeiros. E o que acontece? Quando você faz, por exemplo, um cruzeiro que vai para a América do Sul, Montevidéu ou Buenos Aires, normalmente sai de Santos, vai para o Rio de Janeiro, e aí você pega passageiros do Rio de Janeiro e vai para Montevidéu e para Buenos Aires. E lá você pega também passageiros argentinos e uruguaios. E esses passageiros só vão descer quando possivelmente fizer um cruzeiro para o Nordeste. Então, o cara que embarcou em Santos vai visitar o Rio de Janeiro, vai visitar Montevidéu, vai visitar Buenos Aires e volta para Santos. E aí lá ele pode fazer o turismo que ele quiser. Mas a pessoa que embarcou no Rio de Janeiro possivelmente vai fazer Montevidéu, Buenos Aires, Santos e Rio de Janeiro. E aí em Santos ele desembarca e não tem quase nada para fazer perto do porto. O Porto de Santos não é muito bem localizado turisticamente falando. E se você tiver uma arena como a do Santos, acho que vai despertar muito interesse turístico. E o pessoal que sai, que embarca, né, os argentinos, os uruguaios que embarcam em Montevideo e Buenos Aires, eles também passam por Santos para continuar o cruzeiro. Então, acho que Santos tem que ser muito mais valorizada nesse sentido e a arena permite isso. É, eu trabalhando no cruzeiro já fui em outras cidades, né? Então já conheci alguns estádios de outros países, não muitos, mas alguns. E por exemplo, o Camp Nou ele é como local de visita assim é espetacular, é gigantesco. Acho que a visita da Vila Belmiro é mais legal porque você visita o vestiário do mandante, né, o vestiário do Santos. No Camp Nou você só visita o vestiário visitante, mas o vestiário é maravilhoso também. Tem fotos, tem tipo aqueles telões assim com jogadores que já passaram por lá, é muito legal. E uma arena também permite isso, né? Permite que o lugar se torne um ponto turístico em si. E tem uma outra coisa que a Vila Belmiro permite que outros estádios ou não têm essa possibilidade ou não aproveitaram tanto. Que é uma coisa que, por exemplo, o estádio do Boca Juniors, a La Bombonera tem, que é o arredor, assim, né?
para quem não sabe, os dois times, né, tanto o Boca quanto o River, surgiram naquela região, que é a região de La Boca, que é parte de onde era o próximo do Porto, mas dos trabalhadores, assim, então eram regiões periféricas. Só que aconteceu duas coisas, né? O Boca ficou lá e o River Plate, que é conhecido como os milionários, né, o pessoal que tinha mais investimento, eles saíram, construíram o Monumental de Núñez em Núñez, que fica numa vizinhança mais afastada assim da Boca e do centro de Buenos Aires. Você pega o trem, não é difícil de chegar, mas aconteceu, na minha opinião, assim, na minha visão enquanto turista e torcedor, dois fenômenos muito interessantes. O Monumental é um estádio espetacular, um espaço muito amplo, então ele permite muito crescimento, é, pode ser ampliado, pode ser reformado, inclusive é um estádio muito moderno, permite inclusive fazer um museu, eu acho o Museu do River com alguns recursos muito interessantes, mas a vizinhança do Boca do estádio do Boca da La Bombonera lembra muito da Vila Belmiro. Não por acaso tem um nome de bairro também, né? A Boca, né? A La Bombonera acabou ficando meio que regionalizada, assim. E para quem conhece a Argentina sabe que a região da vizinhança do estádio do Boca, ela é muito turística porque é o chamado Caminito, que tem que passou por um processo de um pouco uma coisa meio artística assim. Então as casas são muito decoradas, são muito coloridas, é um lugar bonito e atrai muitos turistas. E dentro daquelas ruazinhas, é uma coisa bem parecida com os arredores da vila, inclusive, é, surge a Bomboneira para você visitar lá, que também é um estádio que não permite muito crescimento e que tem essa característica de pressão. Então, uma coisa que eu acho que a prefeitura, né, acho que foge um pouco da alçada da W Torre, mas que a prefeitura poderia aproveitar muito na questão da construção da nova arena, é isso, é esse potencial turístico que a arena permite, assim. Então, se fosse eu, não só faria uma campanha, assim, né, um processo de parceria com os navios de cruzeiro muito maior, até para fomentar a visita lá, como também tornaria o bairro inteiro da Vila Belmiro como algo até meio mítico, assim, digamos, né? Porque a Vila Belmiro, o estádio, né, o Urbano Caldeira, já tem essa mística de ser a casa do Pelé, o lugar dos raios, de onde saem jogadores espetaculares, time que criou o maior time de todos os tempos. E aí eu acho que o bairro inteiro poderia fazer isso, assim, pulsar, gritar, vibrar tudo em volta do Santos. Então ter todas as casas com decoração. Bem nas quadras próximas da vila acontece muito isso. Acho que podia ampliar um pouco o raio até para se tornar um pouco mais turístico. É que a Vila do Mir, especificamente, é um bairro bastante residencial para quem vê, para quem vai lá e visita. Então, talvez não fosse tanto a possibilidade de você transformar num lugar altamente turístico. Mas eu acho que seria uma possibilidade, assim, né? Porque se você anda pelo Caminito, você vê um monte de lojinha de souvenir e lugar para com a estátua do Diego Maradona, com a estátua do Papa. É, a região da Vila Belmiro deveria, na minha opinião, fazer o máximo para que ficasse valorizada nesse sentido. E eu acho que tanto a W Torre poderia propor isso para a prefeitura, como a própria prefeitura poderia estudar como que foi feito em Buenos Aires, né, na região da Vila Boca, porque é uma possibilidade, eu acho que é algo até tipo, enfeitar o canal naquela região, porque a Vila Belmiro fica próxima do encontro entre o canal 1 e o canal 2. Então eu acho que talvez esse vértice ele podia ser altamente decorado assim com tudo que lembrasse o Santos Futebol Clube. São algumas ideias que eu acho que tem que aproveitar esse momento para você discutir melhor, né? Para você suscitar as discussões e pensar em como o Santos e a cidade de Santos, que eu acho que são intrínsecos, né? Eles são indissociáveis, como eles podem se ajudar a crescer. Eu acho que a arena é muito importante nesse sentido. Então, são só alguns devaneios aqui que eu tive, mas é porque a arena, né, esse novo estádio, não só
permite que o Santos cresça em questão de público, visibilidade, conforto, até mais movimentação. Eu acho que é uma coisa que pode ser é, potencializada para o crescimento e para o benefício tanto da cidade quanto do próprio clube. Eu acho que tem muita coisa que pode ser pensada e pode ser feita, e aproveitando aí toda essa carga histórica que a Vila Belmiro já carrega, que o Estádio Urbano Caldeira já carrega. Mas então é isso, gente. É um vídeo aqui um pouco sonhador até, digamos assim, falando sobre essa aprovação. Lembrando, então, dia 17, votação dos sócios para aprovação definitiva da nova Vila Belmiro. É, esperamos aí que dê tudo certo e que comecem logo as obras. E possivelmente o Santos daí vai ter muitos jogos no Canindé e no Pacaembu, que eu espero que termine a reforma até o fechamento da Vila Belmiro. E no mais, fico muito feliz de ter conseguido ir na Vila ainda esse ano e espero que eu consiga ir mais uma vez aí antes do fim da Vila Belmiro como nós conhecemos e o começo de uma nova Vila Belmiro que engrandeça ainda mais o Santos Futebol. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí quais são as suas ideias, quais são as suas expectativas para essa nova arena, essa nova Vila Belmiro. Obrigado a todos e para cima deles. Abraço.